Aí, meus irmãos, a paz a todos. Vou aguardar só um pouquinho para a gente começar. Tentar tapar essa luz que está ali atrás, para que vocês possam me ver, né? E vou aguardar um pouquinho para as pessoas começarem a chegar nessa live agora, né? Nós vamos abordar minha pregação no Águas Profundas da Comunidade Católica Colo de Deus, que aconteceu nessa terça-feira passada em Curitiba, né? Então nós vamos tocar nesse assunto, vamos conversar a respeito dessa pregação, a respeito das colocações que ali foram feitas, tá bem? Vai divulgando para os irmãos que você sabe que tem interesse, compartilhando essa live. Vou começar a abordar o tema daqui a pouco, né? Então, por favor, vamos entrando aí, vamos acompanhando. Eu vou pegar aqui os questionamentos que me foram enviados, tá? Na postagem que eu fiz, na post que eu fiz ontem, exatamente ontem. Alguns já mandaram aqui as suas perguntas, os seus questionamentos, e eu vou entrar e responder cada uma dessas perguntas, ok? Então, para os irmãos que não sabem do que nós estamos falando, na terça-feira, dia 21 de março, a Comunidade Católica Colo de Deus, em Curitiba, onde é a sede deles, eles realizaram um encontro chamado Águas Profundas, que periodicamente a comunidade oferece. Não é um grupo de oração, é uma noite de busca de Deus, uma noite de aprofundamento que a comunidade oferece, né? São parâmetros bem diferentes de um grupo de oração, né? Então eu levei uma palavra para os irmãos a convite do Hugo, que tem se tornado para mim um irmão, um amigo, e eu quero voltar sobre as afirmações desta pregação, porque eu sei que algumas delas eu sabia que com certeza iam gerar algum tipo de descontentamento, enfim, mas eu procurei embasar essas minhas colocações e eu vou voltar sobre esses embasamentos para que os irmãos que, né, se sintam, que tenham desejo de esclarecimentos, que possam com muita liberdade fazer as perguntas, e eu vou tratar de explicar cada uma das afirmações, aquilo que eu desejei fazer. Então, convido os irmãos, por favor, vamos chamar todo mundo que você sabe que tem interesse no que vai ser falado aqui agora, né? Para que a gente possa fazer essa conversa. Os irmãos que têm o interesse de ouvir as argumentações a respeito dessa pregação. Vamos lá. A primeira, antes de entrar especificamente em cada uma das perguntas que os irmãos colocaram, eu já vou abordar talvez uma das afirmações que mais tem gerado descontentamento. E eu não vou dizer que é comigo, porque ninguém me procurou, tá? Nenhum irmão me procurou para me questionar a respeito de qualquer coisa dessa pregação, ninguém. Alguns irmãos que disseram para mim, né? Olha, Fernando, essa afirmação que você fez está dando um banzé. E a afirmação foi, eu disse que a comunidade católica Colo de Deus é uma oportunidade para a renovação carismática católica. Parafraseando o Papa Paulo VI, quando em reunião com os carismáticos, 10 mil carismáticos, ele disse que a renovação carismática católica era uma oportunidade para a igreja. Muito bem, vou explicar essa frase, ok? Não seria um temerário o Papa Paulo VI dizer que os carismáticos são uma oportunidade para a Santa Igreja? Né? Desde quando, diríamos, né, a Santa Igreja, com 2000 anos de caminhada, precisa
dessas ajudas, né? Alguns poderiam questionar, dessas oportunidades. E nós sabemos que a igreja é semper purificanda, semper reformanda, sempre em purificação, sempre em constante estado de reforma, como os padres da igreja costumavam dizer, Santo Agostinho, enfim, né? O Espírito Santo assiste a igreja ao longo do tempo com diversos carismas, com a vida de homens e mulheres de tempos em tempos. E num período de crise, porque a igreja acabava de sair do Concílio Vaticano II, que terminou em 65, e houve uma má interpretação do concílio, uma terrível interpretação do Concílio Vaticano II, e essa má interpretação, essa terrível interpretação gerou coisas amargas, né? Padres deixaram o sacerdócio, houve desorientação em vários sentidos, houve muita desorientação. Então, o Papa Paulo VI viu na vitalidade, na força, na beleza daquele movimento carismático ali, diante dos olhos dele, querendo comunhão com o Santo Padre. Aliás, desde o início a renovação se caracterizou por essa busca de profundíssima comunhão com o Vigário de Cristo. Então, o Papa olhou para aquilo e disse: vocês são, de fato, uma oportunidade para a igreja, num período de crise. Muito bem. A Renovação Carismática, esse ano, comemora 50 anos, tendo por base o fim de semana de Duquesne, ou Duquesne, como os americanos falam, né? 50 anos daquele fim de semana. Não é uma fundação, mas é o marco inicial, né? Foi um grande marco do início da Renovação Carismática. Em preparação para esses 50 anos, há pouquíssimo tempo atrás, os Serviços Internacionais da Renovação, o ICRIS, convocou líderes do mundo inteiro para aquilo que eles chamaram de consulta profética. E eles foram para a Terra Santa, para Jerusalém, e ficaram lá, num encontro de escuta. Oravam e pediam que Deus falasse profeticamente. E Deus, de fato, falou. E falou muito. Um livro foi editado, foi publicado aqui pela editora da RCC Brasil, um livro da autoria da Marisete, né, que coordenava a nossa comissão de formação até pouco tempo. E a Marisete colheu, né, grande parte das palavras, das pregações que ali estavam. Então, resumindo a questão, quem está dizendo que a Renovação Carismática Católica perdeu muito da sua identidade? Quem está dizendo que a Renovação Carismática, que no meio carismático, o genuíno batismo no Espírito Santo está em falta? Quem está dizendo que houve uma descaracterização e um enfraquecimento da renovação no mundo inteiro? Não sou eu. Aliás, isso o Senhor disse aos líderes da Renovação Carismática, né? Os líderes se reuniram, entre eles fizeram uma análise, e o resultado desta análise foi: houve um enfraquecimento da renovação carismática, um arrefecimento da renovação carismática no mundo inteiro. No mundo inteiro. A Marisete conta um momento marcante desse encontro, dessa escuta profética em Jerusalém, aonde eles estavam se preparando para um momento de oração e acabou a luz, né? E aí veio uma palavra profética para Mary Healy, que eu tenho a graça de chamar de amiga, né? E a Mary Healy levou uma palavra dizendo assim: olha, assim como no fim de semana de Duquesne faltou água,
e eles foram convidados a orar por água, e o Senhor respondeu aquela oração dando a eles água viva, né, algo infinitamente superior àquilo que eles haviam orado, também o Senhor hoje está falando conosco, dizendo que nós não temos mais poder. Energia, em inglês, power. Então eles diziam que nós não temos mais poder. E estavam sendo convidados a orar, pedindo a Deus poder. Poder. Né? Vocês não têm mais o poder do alto. Saiu uma palavra profética nesse sentido. E os líderes todos da renovação, no escuro, choraram, pedindo perdão a Deus. Fizeram penitência ali, uma oração de quebrantamento, de arrependimento, pedindo a Deus que perdoasse e que nos assistisse nesse tempo. Então veio uma profecia, dizendo, né, Deus, da sua misericórdia, eu derramarei poder. E terminada a profecia, houve um estralo e a energia voltou. Assim como aconteceu em Duquem, que eles oraram e a água veio. Né? Eles oraram ali também. E, pela misericórdia de Deus, a energia veio também. Então, irmãos, eu não precisaria recorrer lá ao encontro de Jerusalém para falar de coisas que são óbvias. Nós percebemos, olhando para a realidade nossa, que houve um arrefecimento. Né? Não precisamos ir muito longe. Mas eu fui lá nesse encontro porque eu acho que é um argumento forte nesse sentido. Então houve sim um arrefecimento e nós precisamos sim de ajuda. Precisamos sim de arrependimento. E Deus disse que responde a nossa oração. Eu quero dizer aos irmãos que num período de crise, num período de arrefecimento, carismas vêm surgindo dentro da renovação carismática, desta família, dessa corrente de graça que é a renovação, e eles estão em plena vitalidade, força e crescimento. Com seus problemas, com suas dificuldades, não são, ou seja, aonde há homens há defeitos, aonde há homens há dificuldades, sabe? A igreja é sempre purificanda e sempre reformanda, e todas essas realidades também são, mas eu digo que a comunidade católica Colo de Deus, pela sua expressão belíssima de louvor, pela sua expressão belíssima de busca de Deus, sabe, uma expressão pentecostal viva, por um amor profundo que eles têm pela bem-aventurada Virgem Maria, que eu confesso, no início, para mim, me parecia um tanto proselitista, porque ou seja, uma coisa é você ter um amor profundo pela bem-aventurada Virgem Maria, e outra coisa é você usá-la como escudo contra, por exemplo, os protestantes, ou seja lá o que for. Né? Mas eu fui percebendo que não é isso. Né? Pude conhecer, porque às vezes seria interessante, antes de nós emitirmos uma opinião sobre algo, alguém, conhecê-lo, né? Estar com a realidade. E eu pude verificar, Fernando, pude verificar, né, que não é uma atitude proselitista, muito pelo contrário, até mesmo nesses últimos tempos eu tenho visto tanto o Hugo quanto outros membros da comunidade nitidamente abrindo o coração deles para, inclusive, o diálogo ecumênico, porque a renovação carismática é de natureza ecumênica, e se eles são carismáticos, eles não poderiam ser diferentes, né? Então eles também estão abertos, né? Houve um tempo, houve um período no qual, enfim, havia choques e tudo isso, mas graças a Deus esse período passou, e eles estão, assim como toda a renovação, abertos e dispostos, né, para isso. Então, são diversas características, são diversas nuances e frutos, né? Porque eu estou vendo, irmãos, são mais de 200 células espalhadas pelo Brasil,
uma vitalidade, uma força, um crescimento imenso. E eu não tenho como não reconhecer que é uma oportunidade para a renovação carismática num tempo de arrefecimento. Não sou eu que disse que ela arrefeceu, são as profecias para os líderes do mundo inteiro. Né? Eu ouvi de novo essas profecias em Pittsburgh, eu estava lá em fevereiro, né? Os irmãos esquecem essas coisas, né? Esquecem da minha comunhão com a renovação. Eu estava lá em Pittsburgh em fevereiro com Matteo Calise, com Salvatore Martinez, com Michel Moran, com Oreste Pesare, com a Kátia Zavariz, com Sérgio Zavariz, com o Monsenhor Jonas Abib, Luzia, Eto. Eu estava lá, representando a Rede Século XXI, a Associação do Senhor Jesus, que também é uma expressão da renovação carismática católica. Eu estava lá, com líderes do mundo inteiro. E eu ouvi de novo essas mesmas palavras, essas mesmas profecias. E digo sim que Deus suscitou diversas realidades que hoje se levantam como uma esperança para a renovação carismática no mundo e no nosso país. E não tenho dúvida em afirmar que a Colo de Deus é sim uma esperança para a renovação aqui no Brasil. Tem os seus problemas, tem suas dificuldades? Olha, me mostre uma realidade que não tenha. Né? Agora, seria interessante os irmãos que possuem dificuldades procurar saná-las, né? Eu encontrei irmãos sumamente abertos. Dei palavras de ânimo, dei conselhos, e vi um irmão humilde, vi um irmão aberto, vi um irmão, olha, né? Um cara que teve a coragem de dizer para mim, eu vou dizer isso, o Hugo teve a coragem de dizer para mim, olha, no início, realmente, eu pisei na bola com relação a esse ponto, e eu tive que rever os meus conceitos. Eu acho isso de uma humildade, né? O cara que está aberto, ele que está indo atrás, ele que está buscando comunhão, ele esteve buscando a fraternidade católica de comunidades, porque um homem que deseja estar na comunhão. Então eu não vejo, né, o que nós devemos fazer é ter um coração semelhante ao de Cristo, cheio do Espírito, e buscar essa comunhão. Tendo falado isso, agora eu vou para as perguntas dos meus irmãos que me mandaram aqui, ok? Lá vou eu. Bom, a Isabela Mendes só disse para mim, Fernando, sua pregação foi cheia de inspiração do Espírito Santo, só confirmação para esse tempo que estamos vivendo na RCC. Não existe avivamento sem memória. Eu quero sempre lembrar o que Deus deseja de mim, sendo renovação carismática católica. Muito obrigado, Deus te abençoe, rezando por você. Obrigado, Isabela. Deus abençoe, minha irmã. Depois o Aerlon também, né, tá sempre comentando aí, irmão, Deus te abençoe. Você é um profeta, eu quero ser, né? Falta muito, mas eu quero ser. Aí meu grande irmão, Gustavo Abadie, ele colocou aqui umas questões e eu quero entrar nessas questões, tá bom? Vamos entrar aqui. Fernando, tudo que eu ouvi nessa pregação é aquilo que tenho lido nos teólogos carismáticos e da hierarquia da igreja, o que tenho aprendido de ti e do Tatá. O Gustavo está mencionando 2 vídeos que eu gravei com Tácito José Coutinho, na minha opinião, um dos maiores intelectuais da renovação carismática no Brasil. Está na renovação desde 1971, coordenou a comissão de formação da renovação por 2 vezes. Enfim, valeria a pena dar uma olhada nesses 2 vídeos que o Gustavo está falando aqui. Está no meu canal de YouTube, tá? Fernando Nascimento. Eu recentemente cheguei na RCC no grupo de Canela, Rio Grande do Sul. Um abraço para os gaúchos. Meu filho é gaúcho, minha esposa é gaúcha, né? Eu me sinto gaúcho de coração. Me pareceu que houve uma cristalização ou engessamento das reuniões, uma forçação de barra meio teatral, quase como aquele garoto que quer fazer a pipa subir no braço, correndo e sem saber para onde sopra o vento. A minha pergunta é por causa disso que o Espírito quer remover o candelabro? Em 1992, Gustavo, essa palavra foi dirigida já para a renovação. Se não te converteres, removerei o teu candelabro e o darei a outro. Em 1992, isso inclusive dentro do contexto da ofensiva nacional. E essa palavra vem constantemente, né?
É uma palavra de exortação de um pai que quer corrigir o seu filho. O pai não vai abrir mão do filho, sabe? O pai o corrige, o pai o disciplina, mas não vai abrir mão. Eu acredito que o Senhor ama profundamente a renovação carismática e eu acredito que ela vai durar enquanto dure a duração, como diria, né, o fundador de uma grande congregação aí. Enquanto dure o tempo, eu acredito que a renovação ficará aí até a vinda do Senhor. Enquanto surgirem carismas, a renovação estará presente para prestar o serviço de renovação dos carismas que surgem. Mas, sem dúvida nenhuma, é uma palavra de exortação, uma palavra que pede conversão, uma palavra que pede voltar ao primeiro amor. Né? Se não te converteres, removerei o teu candelabro. Significa que vai dentro do contexto daquilo que eu estava falando agora, da escuta profética de Jerusalém. Mas eu acredito que a renovação está fazendo isso, está se convertendo. Eu vi isso nos líderes. Eu vi isso nos líderes da renovação no mundo todo. Um desejo de voltar à identidade. Eu vejo uma busca profunda pelo diálogo ecumênico. Enfim, tudo isso a renovação tem buscado. Outra questão do Gustavo também. É impressão minha ou existe de fato rivalidade sectária entre as cúpulas da RCC, das novas comunidades e das agências missionárias, sendo que todos têm a mesma origem e impulso, né, o Espírito Santo? É correto falar de tradicionalização no mau sentido da RCC? Quero dizer para você o seguinte, Gustavo, num âmbito nacional e internacional isso não existe mais. Há um profundo diálogo, há uma profunda busca, né? O Papa tem falado tanto dessa comunhão, olhando para a renovação como uma única e mesma realidade, que seria incabível sustentar isso. Né? Eu vi isso agora em Pittsburgh. Né? Grandes irmãos de grandes realidades e expressões carismáticas se tratando como uma família. Né? O que acontece é nas bases. Porque nas bases os irmãos não leem, os irmãos não buscam comunhão com as suas instâncias nacionais e internacionais. E aí vira esse banzé todo, entendeu? Vira essa luta toda. Porque os irmãos... ou seja, se nós lermos aquilo que o Papa está falando e nós prestarmos atenção, né? Por exemplo, irmão, eu estou acompanhando aquilo que o Conselho Nacional da Renovação Carismática tem feito com relação à unidade. É só olhar para o Conselho Nacional e ver que não há fundamento para sustentar certas posições no âmbito das dioceses. Aonde que isso está acontecendo? Rivalidade entre RCC e membros de comunidades? Lá nas bases, nos grupos de oração, em algumas dioceses, porque falta fidelidade, porque falta conhecimento daquilo que está acontecendo no mundo todo. Ponto final. Né? Mas em âmbito nacional e internacional, Gustavo, não existe. Digo para você de coração que vejo muita comunhão entre os irmãos. É correto falar de uma tradicionalização no nosso sentido? Olha, há uma tendência muito forte à padronização, né? E essa padronização ela vai contra a natureza da renovação. Está nos estatutos dos serviços internacionais da renovação carismática, nós vamos ver que o estatuto manda a renovação fugir de uma padronização assim, né, ferrenha, uma camisa de força. Existe uma organização, mas como um serviço à graça. Não é nem governo, é um serviço à graça. E o que a gente percebe é que há uma institucionalização, um desejo de dizer assim, enfim. Então acabam sim criando as nossas reuniões de oração, que sua principal característica era a espontaneidade, né? Hoje em alguns lugares são quase litúrgicas, né? As pessoas vão seguindo ali quase que uma liturgia. E nossas reuniões de oração nunca foram assim, né? Nós precisamos ter uma certa estrutura para que as reuniões sejam eficientes, mas nós não somos presos a essas estruturas. Nós damos há uma liberdade. Existe uma tensão aí e os irmãos precisam buscar o melhor modo aí de achar comunhão. Vamos lá. Outra questão, do Gustavo também. Será que estamos nós, carismáticos, tão cauterizados e autocentrados que não conseguimos fazer a devida autocrítica
sem confundi-la com ofensa ao Espírito Santo ou desobediência aos superiores. Esse é um dos piores problemas que nós temos. Nesse exato momento, numa outra postagem, tem um irmão ali dizendo que eu estou indo contra o Espírito, né? Que eu estou polemizando e dividindo a renovação. De fato, existe, isso aí eu já estou acostumado, existe sim uma incapacidade de autocrítica imensa, né? De nós revermos constantemente quem nós somos, revermos aonde nós estamos errando, aonde nós precisamos melhorar, né? Eu acho que a verdade na caridade. Eu não vou fazer uma postagem colocando o nome, citando o nome, batendo daqui, não. Mas eu acho que nós podemos sim falar a respeito de temas, inclusive abertamente. Eu sou profundamente a favor de que esses temas sejam falados de modo bem aberto, franco, né? Não temos nada para esconder. E eu acho que essa nossa preocupação demonstra o amor profundo que nós temos pela renovação carismática. Alguns irmãos, né, chegaram a dizer que eu não tenho, né, eu já ouvi, irmãos falaram, Fernando, você não ama, o Fernando só bate na renovação carismática. Eu falei, não, eu amo a renovação carismática. Quem me conhece, quem lê tudo que eu escrevo, não sai só pincelando por aí, sabe que o meu amor pela renovação carismática é incondicional nesse sentido. O que não me faz cego, né? O que constantemente me faz rever os caminhos, né? E eu quero dizer bem claro, oposição a você não é oposição à renovação carismática, porque a renovação existia antes de você, a renovação vai continuar existindo depois de você. Então você não é toda a renovação carismática. Então, oposição a você, que como coordenador, como líder, faz o que não deve, é uma coisa. A renovação é outra, meu irmão e minha irmã. Então eu estou sendo bem claro, bem concreto aqui com vocês, ok? Enfim. Eu tenho aí o Fabrício Gonçalves, eu tenho o livro do Padre Alírio Pedrini, saiba participar do grupo de oração, uma obra magnífica, mas continua sendo recomendado para o... Irmão, Padre Alírio Pedrini é para sempre, né? O homem dos inícios da renovação e merece todo o nosso amor. Tudo que ele escreveu merece nosso respeito. Guilherme Cunha Lemos. Até tenho algumas questões, mas primeiro gostaria de te agradecer, irmão. Algum tempo atrás você foi extremamente solícito, me indicando uma série de livros sobre a RCC, e depois de assistir sua pregação no Águas Profundas, o meu amor pela RCC reacendeu e pude entender que temos que voltar ao que Deus planejou para nós. Glória a Deus, irmão. Normalmente, todos os que entram em contato, eu tenho uma seleção de livros que eu costumo apresentar. O Diego Fernandes da Silva, irmão, não se preocupe, a verdade sempre incomoda muitos, é verdade. Sei que você simplesmente cumpriu o seu batismo como profeta, e uma coisa que aprendi na caminhada é o seguinte, o que vale na vida de um profeta não é a boca, mas sim os ouvidos, porque o profeta fala aquilo que Deus ordena. É lógico que a boca vale a pena sim, mas é preciso ouvir primeiro. Irmão, se tem perseguição, significa que você está no caminho certo. Pelo pouco tempo que te acompanho, percebo que através do seu ministério, Deus tem suscitado muitas vidas. Deus abençoe o ministério. Eu louvo a Deus, irmãos. De fato, eu tenho colhido frutos. Irmãos que vieram para a comunhão plena com a Igreja Católica através desse humilde apostolado que a gente está fazendo. Irmãos que estavam em outras confissões e que deram esse passo de vir para a fé católica. Então, louvado seja Deus, né? Eu acolho, eu vi isso. Tenho colhido muitos testemunhos, os irmãos têm mandado, têm agradecido, então bendito seja Deus. Eu agradeço o carinho, ok? William Alves, Fernando, paz. Na pregação dá a entender que o mover do Espírito Santo começou nas igrejas evangélicas. Na sua opinião, isso só aconteceu devido ao fato do Papa ter consagrado o século ao Espírito Santo? E também a grande vida da beata Helena Guerra? Então, nós temos que fazer uma distinção aqui, né, meu irmão? Vamos lá. O Espírito Santo nunca abandonou a igreja. O Espírito Santo é a alma, é a vida da igreja, né? E o Pentecostes, aquele evento, não é um mero evento. O Pentecostes é perene,
na vida, na história de toda a igreja. Como é que nós vamos dizer que o Espírito Santo não estava em tempos, né? Em tempos de Francisco de Assis, em tempos de Teresa d'Ávila, de João da Cruz, de Santo Inácio de Loyola, de João de Ávila e tantos outros, né? Estou citando alguns aqui do século XVI, tantos homens e mulheres inspirados por Deus, enfim. O que aconteceu de fato, e essa é uma interpretação não somente minha, está no livro Carismas, que o ICRIS já lançou, mas ainda não foi traduzido ao português. Eles falam a respeito disso, vai dizer assim, olha, a manifestação do Espírito, tal qual ela se deu no século XX, denominada de movimento pentecostal, caracterizada sobretudo por um redespertar dos carismas, numa escala imensa, né? Em homens e mulheres comuns, cristãos comuns. Isso, sem dúvida alguma, houve ali, desde o movimento de santidade, com Wesley, enfim, houve dentro do protestantismo, dentro do mundo protestante, houve uma abertura para essas manifestações, e é muito simples, irmãos, desde o século II, quando houve o montanismo, depois nós tivemos Joaquim de Fiore, né? Ou seja, houve uma série de dificuldades com relação à pessoa e à obra do Espírito Santo na teologia, e uma série de heresias que a igreja teve que combater, voltadas à pessoa de Jesus, que de fato nós percebemos que por parte da hierarquia essas manifestações carismáticas eram olhadas com muita cautela. Santos místicos sofreram muito. Teresa d'Ávila foi para a Inquisição por causa das experiências místicas que ela tinha, né? Então havia uma resistência. Quando os protestantes saíram da plena comunhão, a Igreja Católica, eles também perderam essa a ligação com a hierarquia, e também todos esses receios que são prudentes, né, a igreja, eles já não tinham mais. Então, a grande verdade é que essa manifestação carismática que aconteceu no meio protestante, ela encontrou espaço por causa de uma grande liberdade que eles tinham nesse sentido. Que, pelo Concílio Vaticano II, nós percebemos a igreja, né, tomando, a igreja se abrindo de um modo espetacular, tanto que o Concílio Vaticano II é chamado de o Concílio do Espírito, né, pelo modo como fala do Espírito, como fala dos carismas. São tantos documentos, né, que nós poderíamos citar, falando amplamente dos carismas. Então, a partir do Concílio Vaticano II, se abre realmente uma oportunidade para que essas manifestações possam acontecer em larga escala, como estava acontecendo nos irmãos protestantes. Então, a gente percebe isso de modo claro, né? E isso consta nesse livro que eu estou falando para vocês, Carismas, do ICRIS, dos Serviços Internacionais. Essa é a análise que eles fazem ali. A Beata Helena Guerra foi porque o Papa consagrou o século que os protestantes fizeram. Não, irmão, a igreja é una. E nós temos um problema sério de eclesiologia. A igreja é una. Esses irmãos, eles estão sectados, né? Mas eles não têm autoridade para constituir outro corpo. Né? Todo aquele que foi batizado, legitimamente batizado, é membro do corpo de Cristo. Eles querendo ou não, eles brigando ou não, eles aceitando ou não, só existe um corpo de Cristo e esse corpo é a igreja. Entende? E naquilo que eles estiverem em comunhão conosco, eles vão ser abençoados. Então há
dentro, né? Nós vamos ler lá Mystic Corporis, do Papa Pio XII. Há realmente, dentro de todo o corpo de Cristo, uma mútua cooperação. Nós somos constantemente beneficiados pelos méritos e virtudes de todos os membros do corpo de Cristo que estão no céu, que estão aqui na terra. Os irmãos que estão na China estão recebendo a minha oração e eu estou recebendo a oração deles e assim por diante, né? E isso acontece com todo o corpo de Cristo, todo o corpo de Cristo, todo mesmo, todos os batizados. Então, sem dúvida nenhuma, tem como você desconectar a experiência dos protestantes com a experiência católica? Não, não tem. Porque é o mesmo Espírito. E isso quem está falando não sou eu. Unitatis redintegratio. Número 4. Vai dizer que o autor de tudo isso é o Espírito Santo. Muito bem. William foi. Sérgio de Souza. Fernando, como está a relação das novas comunidades com a renovação? Acho que eu já respondi, Sérgio. Respondi já. Outra questão. Como você vê uma certa liberdade que vem surgindo entre os jovens que vivem tanto no tradicionalismo quanto nos ambientes carismáticos? O menino que sai de uma missa tridentina e vai para um encontro carismático cheio de operações dos carismas. Um padre já chega a chamá-los de tradismáticos. Como você vê este fenômeno? Acho que é isso, né? Bom, irmão, primeira coisa que nós vemos é o seguinte. Sempre foi assim, né? O ser humano, ele é de extremos, né? Você, estudando literatura, estudando filosofia, você vê que vem uma corrente, aí vem uma outra totalmente oposta àquela para poder, né? Eu acho que o movimento, esse tradicionalismo, em primeiro lugar nós temos que ver que esse tradicionalismo todo é sede de seriedade, sede de uma busca sincera. Eu acho que é uma busca sincera de Deus. Eu acho que em meio a tanta dessacralização, em meio a um evangelho falso, em meio à descaracterização da palavra, há uma busca imensa. Né? Há exageros? Há exageros. Qual é o critério para nós? O critério é o magistério, o critério é Pedro. Né? Então, quando a pessoa quer ser mais católica que o magistério da igreja, aí você já começa a ver, bom, isso aí tá esquisito, né? O critério é o magistério. A tradição é viva. Né? E quem interpreta as escrituras e a tradição é o magistério atual. O magistério da igreja, ele nos apresenta. Então, é o nosso principal problema, o livre exame. A gente fala de livre exame, pensa só nos irmãos de confissão protestante, né? O livre exame das escrituras. Mas no nosso meio existe livre exame. Desde muito tempo. Desde muito tempo existe esse chamado livre exame. O que os protestantes fazem com as escrituras, os católicos estão fazendo com a tradição, estão fazendo com a liturgia, né? Então eles acham que podem não aceitar o Concílio Vaticano II, enfim, livre exame. Então o critério, dentro de toda essa corrente que nós estamos vendo por aí, foi o que eu disse para a comunidade católica Colo de Deus, porque eles são, né, também taxados de tudo que é coisa, é ficar com Pedro, é ficar com o Santo Padre, né, com o Vigário de Cristo, firme com o Vigário de Cristo, aquele a quem Santa Catarina de Siena chamou de doce Cristo na terra. E ela teria motivos diversos para chamar o Papa de outras coisas, como de fato ela, né, exortou tudo isso, mas ela nunca deixou de ver no Papa o Vigário de Cristo, né, e de amá-lo e de respeitá-lo. Então, nesse tempo de tradicionalismos, de relativismos, nós temos que olhar para o Papa e a tradição nunca foi abolida. Isso é ridículo, né? O que é tradição está aí. E quem nos dá a interpretação, quem nos ajuda a ficar firmes na tradição, é o magistério. Ok? Vamos lá. Quais temas que precisam ser discutidos abertamente na RCC e não são?
Poxa, irmão, eu acho que a gente já começou a trazer os temas, a discuti-los. Eu acho que ainda falta uma discussão madura a respeito do batismo no Espírito Santo dentro do processo de formação, né? Hoje, os irmãos estão falando que, por exemplo, o seminário de batismo no Espírito Santo é apresentado como facultativo, né? E realmente é uma questão que eu acho que a gente precisava voltar a refletir melhor. Mas isso já foi colocado no Encontro Nacional de Reflexão Teológica, né? Aliás, Gustavo, você é um cara que tinha que participar dos Encontros Nacionais de Reflexão Teológica da Renovação. Vale muito a pena, né? Eu participei, é tremendo, é maravilhoso, né? E ali o pessoal discute amplamente, né? O problema é que quando a gente traz a discussão aberta, o povo adora, entendeu? Essa é a grande verdade. Tem pessoas que alegam que, porque o povo não é preparado. Isso não é verdade. O povo adora quando a gente traz essas coisas, né? Quem se incomoda são aqueles que, de algum modo, têm o rabo preso com aquilo que a gente está denunciando, né? São pessoas que estão aí condenando, estão aí proibindo pessoas sem autoridade para isso, né? Sem razões para isso. Então aí são esses que normalmente se incomodam. Bem, essas são as perguntas que eu recebi até o momento, ok? Eu vou encerrar isso aqui porque já ficou longo demais, irmãos, e vou deixar para que a gente possa retomar o assunto. Eu vou fazer uma live agora também, daqui a pouco, sobre o tema da deturpação da escuta. Eu falei sobre a deturpação da obediência e agora também vou fazer uma live sobre a deturpação da escuta. Ok? Irmãos, Deus abençoe a comunidade católica Colo de Deus, agradeço o convite, Deus abençoe todas as comunidades, a renovação carismática toda, que a gente possa buscar comunhão, que a gente possa ir ao encontro dos nossos irmãos, né? É isso. Deus abençoe.